Espírito Santo de Deus, muito obrigado por essa manhã, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Senhor Deus, queremos ouvir a Tua palavra, queremos ouvir, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem. Nós desejamos o Senhor. Nosso coração, Senhor, é para fazer a Tua vontade. Livra-nos, ó Senhor Deus, daquilo que é do homem, daquilo que é natural. Livra-nos, ó Senhor, daquilo que é impressão e desejo humano, mas que seja o desejo do Espírito, desejo da Tua vontade sobre nós. Opera, Senhor Deus, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Glória a Deus. Abre lá, deixa eu ver se é isto mesmo. Abre Mateus capítulo 5, versículo 3. Eu sei que eu não passei esse versículo, mas só para a gente ter uma introdução aqui, eu quero falar essa manhã sobre humildade. E eu quero começar lendo esse versículo então. Mateus capítulo 5, versículo 3. A palavra de Deus diz: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa passagem começa justamente no Sermão da Montanha, os irmãos conhecem, e ela começa de uma forma muito poderosa. Ela já começa num nível lá em cima, algo alto, lá como diz o outro, na estratosfera, lá no ápice da coisa. Os humildes têm algo que tem um galardão envolvido. Mas humildade não quer dizer o quanto você tem na sua conta bancária. Humildade é o quanto você tem dentro do seu coração, dentro da sua essência, dentro da sua vida. A humildade, ela é checada, não é quando você está tudo bem. A humildade é checada quando você precisa exercitar a humildade. Humildade é quando você decide experimentar humildade, quando você decide viver pelo caminho da humildade. É uma decisão no meio da calamidade. Não, eu vou guardar meu coração, eu vou guardar os meus pensamentos, eu vou guardar a minha boca, eu vou guardar os meus olhos. A humildade, ela só é exercitada no meio de uma necessidade. Ninguém acorda no meio de uma situação que está tudo bem e fala: eu decido ser humilde. Não, é quando você é perseguido, injuriado, quando as pessoas vão falar mal de você, quando as pessoas vão trazer acusações sobre você. Aí sim você vê que nível de humildade você tem no seu coração, ou que nível de experiência você quer ter em Deus. Quantos gostariam aqui de realmente ter um coração humilde diante das situações? Mas no meio dessa pandemia, quantos passaram pressões aqui? No meio dessa, nossa, teve a irmã ali que quase já até abaixou a cabeça e começou quase que chorar no meio só porque eu perguntei. Mas aconteceu uma coisa interessante. Assim que começou a pandemia, essa pessoa trabalha no hotel, e ele foi dispensado durante 3 semanas da sua casa, do seu trabalho. E ele ficou em casa e já começa aquela pressão: será que vai voltar? E você sabe que tudo que tem a ver com turismo, hotelaria, foi muito abalado aqui, principalmente na Flórida. E ele então já começou a pressão, e eu fiquei sabendo que todos os dias ele tinha que orar. E aí, olha, irmãos, a oração move coisas que a gente não tem noção no mundo espiritual. A oração é capaz de mudar histórias que a gente não tem noção. Mas ele não sabia o que estava acontecendo. Quando terminou então as 3 semanas, ele recebe uma ligação, e ele então ouve que ele foi dispensado do trabalho. Foi dispensado do trabalho, pessoa casada, com família. E aí, o que você faz? Aonde que você envia currículo nessa hora? Tudo fechado? Não há um trabalho acontecendo, pessoas não estão contratando ninguém. E aí você faz o quê? E aí, então ele foi lá levar a chave do trabalho, da sala que ele trabalhava. E chegando lá, o pessoal fez uma outra proposta para ele. Mas na verdade, eu vou te falar o que eu acho. Eu acho que eles queriam cortar o salário dele, e a maneira de fazer era primeiro dispensando ele, depois dando uma outra proposta. Ele recebia salários fixos, semanais, quinzenais. E aí então, quando ele chegou lá, o pessoal fez uma outra proposta. Falou: você não quer continuar de repente trabalhando por hora aqui nesse lugar? Na verdade, o que eles queriam fazer? Diminuir o salário dele, cortar a proposta inicial. E olha, irmãos, eu não sei se você é igual a mim. Eu gosto de uma palavra verdadeira, eu gosto de palavra empenhada. Eu gosto quando uma palavra é dita, que ela seja honrada, e seja honrada até o fim. E aí, irmãos, eu confesso que eu fiquei pensando como que eu agiria naquela hora. Será que eu ia deixar a arrogância e falar: não, você me falou, você me deu a palavra que eu ia receber a cada 15 dias, agora você quer me pagar por hora? Confesso para você que talvez eu falaria isso. Não sei a necessidade.
Mas ele, de forma humilde, ele falou: do jeito que vocês acharem que seja melhor. E ele continuou fazendo as suas mesmas funções, recebendo bem menos do que ele supostamente precisaria para manter sua família. Ele se humilhou diante da situação, ele rendeu diante da situação. A oração dele parece que era até, você ouvindo agora, fala: pastor, mas ele estava orando, e aí ele perde o emprego e depois ganha menos. Que oração que é essa? Mas sabe-se lá o que Deus estava fazendo. Deus estava trabalhando em coisas na vida dele, na família dele, que a gente não tem dimensão. Mas uma coisa é certa: um coração humilde, sempre haverá galardão envolvido por isso. E aí passou-se alguns meses, o pessoal viu que ele continuou no emprego, que ele permaneceu sem reclamar, e eles voltaram a pagar o salário dele da forma que era anteriormente. E aí eu falo: será que isso não foi um teste na vida dele? Será que essa não foi uma situação para ver se a arrogância não ia tomar o coração dele? Será que esse momento na vida dele não era uma situação para ele ser checado realmente nas suas bases? Quero te falar, irmãos, essa leve e momentânea tribulação, que tem a ver às vezes com essa arrogância, e no outro peso a humildade de um outro lado, será que não tem a ver com Deus checando os nossos valores e quais os nossos fundamentos? Em que a gente está firmado? Se o que a gente fala realmente é verdadeiro, se o que a gente acredita realmente é praticado. Porque uma coisa é nós falarmos, outra coisa é nós vivermos e acreditarmos em tudo que nós falamos. Aí agora eu sou checado em tudo. Então eu quero te falar: humildade, meu irmão, você vai ser checado. Por mais que você ache que você é humilde, você vai descobrir que tem coisas aí que precisam ser chacoalhadas em você. Porque, irmãos, o humilde, nada incomoda o humilde. Quando você é humilde, o que vai te atrapalhar? Se alguém grita com você ou não grita com você, o que vai mudar na sua vida? Eu me lembro quando eu morei na Inglaterra, eu trabalhava no sábado à noite, lavando vasilha, num restaurante. E aí eu me lembro que um cara, que era o cozinheiro, estava muito contrariado naquele dia. E ele, pelo que eu percebi depois, alterou comigo, brigou comigo, mas eu não vi nada. Não percebi nada. Pastor, porque você era humilde? Não, porque eu não entendi inglês. E se não estava entendendo, não estava interferindo na minha vida. Minha vida não estava mudando ali. E eu continuei e fiz tudo. E depois a pessoa que trabalhava lá chegou em mim. Eu só entendi a palavra: I'm so sorry. E a pessoa começou a falar: I'm so sorry. Eu quase comecei a chorar com outra pessoa. Falei: deve ter sido uma coisa muito ruim que fizeram comigo hoje mesmo. Mas sabe por que não me afetou? Porque aquilo interferia na minha vida. Quando você é humilde, o que falam para você não interfere em você. Se te reconhece ou não reconhece, não interfere na sua vida. Se te exalta ou não exalta, não te interfere. Porque o seu coração já está no lugar certo, que é em Cristo Jesus. Pastor, quando eu vou saber que realmente eu sou humilde? É quando as coisas que te atacam, não te atacam mais. Não faz diferença. Ouvir ou não ouvir, falar de você ou não falar de você, não faz diferença. E eu descobri essa semana que eu não sou tão humilde como eu pensava. Começa contando os pecados todos, um negócio terrível. Pastor, eu venho hoje para poder ouvir essa palavra, até me esforcei para chegar mais cedo, para ouvir que o senhor não é humilde. Pois é, I'm so sorry. E eu percebi que eu preciso buscar mais a Deus, porque quando eu me torno semelhante a Deus, as perseguições, as injúrias, tudo que acontece, já não toca mais na minha vida, porque eu sei que o Senhor é comigo. A palavra de Deus diz o seguinte, 1 Reis capítulo 19, dos versículos 19 ao 21. Eu quero falar sobre um homem chamado Eliseu. A palavra de Deus diz: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu. Os irmãos já ouviram sobre esses dois homens. Talvez você não tenha ouvido sobre essa história que eu vou te contar. Você ouviu já sobre Eliseu pedindo porção dobrada para Elias. Mas eu quero te falar como tudo começou. A palavra de Deus diz: filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois,
adiante dele, ou seja, era alguém que tinha posses. Para você ver, ele já tinha gado, ele era trabalhador, e a palavra de Deus continua dizendo, ele estava com 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou os bois, correu após Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Versículo 21. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Quero mencionar algumas coisas que tem no texto. A palavra de Deus fala de um homem chamado então Eliseu, que então decide servir a vida de Elias, e a situação começa quando eles se encontram, e é engraçado que Elias não pede nada para Eliseu. De forma deliberada, Eliseu entrega os seus animais para um sacrifício. De uma forma deliberada, natural. Quando você não tem apego, quando você é humilde, quando você reconhece que Deus te colocou para caminhar com alguém, nada é pesado demais para você entregar, nada é pesado demais para você fazer. Quando você reconhece que Deus te colocou com alguém, quando você reconhece que Deus te conectou com alguém, nada vai te humilhar. Por quê? Porque você sabe que Deus te colocou para uma razão muito maior. E a palavra de Deus diz o seguinte, que Elias, nesse momento, quando encontra Eliseu, e eles então vão caminhar juntos, Eliseu, de forma deliberada, ele decide o quê? Entregar tudo que ele tem. Isso fala de alguém que é humilde. Só quem é humilde é capaz de dar tudo sem alguém te pedir alguma coisa. Eu vou te falar uma coisa, irmãos, sinceridade. A gente não precisava parar para ter um momento da oferta. A nossa atitude já deveria ser algo que já expressasse essa atitude, já nos levantássemos e caminhássemos em direção. Porque quando você entende que foi Deus que te chamou para algo, nada é pesado demais, nada é complicado demais, se torna natural seu, se torna uma atitude natural sua, é uma disposição sua, é uma atitude sua, e só pode ter atitudes assim quem é humilde e manso de coração, de forma verdadeira. Irmãos, é impressionante, pessoas que também são humildes, elas são generosas. Toda pessoa que você percebe que ela tem um coração que ela é humilde, um coração, ela também é generosa. Você percebe essa atitude no coração dela, porque está alinhado, caminha junto, é uma natureza que expressa Jesus. Então você vê que Eliseu, de forma deliberada, ele entregou tudo que ele tinha. Foi natural para ele. Foi pesado, irmãos? Não, ele simplesmente entrega. Esse é um coração de alguém que decide servir. A palavra de Deus fala que ele caminhava também com outras pessoas, ele tinha empregados. E sabe uma coisa interessante? Antes de servir Elias, a palavra de Deus fala que ele serviu aos seus servos. Como? Ele pegou tudo que ele tinha e no sacrifício ele deu para quem? Para os seus servos. Antes de servir quem está acima, você vai ter que aprender a ser humilde e servir quem está abaixo de você. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, que tem um coração humilde, ele não está interessado em querer somente servir quem está acima, isso é uma parte. Servir quem está ao lado, essa é uma parte. Mas todo aquele que é humilde, ele decide servir aquele também. E outra coisa, a Bíblia nem menciona o nome dessas pessoas, mas Eliseu decide servi-los. Ele entregou a sua oferta para quem? Para aqueles que não têm nome. Antes de andar com Elias, você vai ter que aprender a servir os que não têm nome, os que não são reconhecidos. Mas todo mundo quer servir Elias, porque servir Elias tem reconhecimento. Servir Elias está servindo o profeta maior. Mas o teste nosso da nossa vida é servir aqueles pequeninos que não têm nome.
É gente que está lá na célula, que às vezes as pessoas nem se preocupam, mas você está preocupando com aqueles pequeninos, sim. Você está servindo a eles, sim. Isso mostra o seu coração verdadeiro e quem você realmente está conectado. Quando você decide servir pessoas que o mundo ignora, mas você decide servir. Eu vou te falar, irmãos. O nosso teste não é servir quem está acima e quem é reconhecido. O seu teste não é tirar uma selfie com quem é conhecido. O seu teste é colocar a foto de alguém que é totalmente desconhecido. Posso ouvir um amém? Amém. Esses dias eu fui checar de novo. Irmãos, eu vou te falar, quando Jesus quer checar uma coisa na minha vida, é uma sequência, assim, fala, Senhor, mas pode ir mais devagar? Estou demorando a assimilar. Estamos lá a gente fez um curso de casais, só para os pastores, lá em Orlando. Foi uma maravilha, irmãos. Eu vou te contar, minha alegria está com esses pastores. Lá eles falam tudo, aí é só liberdade com os pastores e tal. E aí nós decidimos então sair à noite. Nesse dia as crianças foram. E aí eu me lembro que a gente estava num lugar lá, todo mundo. Aí chegou alguns casais, pastores. Aí chegou uma irmã, pastor, você pode tirar uma foto aqui? Eu falei, claro, irmã. Ela me deu a câmera e juntou os 4 aqui. Eu fiquei com aquela cara desprezível, dispensável, inútil. Você não é fotogênico. Eu falei, claro, irmão, deu vontade de deixar cair aquele telefone. Caiu. Ou se não voltar e fazer só uma selfie só de mim. E ela achando que eu estou tirando dela. Sabe, meu irmão, deixa eu te contar. Servir quem está acima não é difícil. Servir aqueles que não têm nome realmente expressa o seu coração. Pagar uma conta de alguém que é conhecido e que vai te dar ibope é fácil. Eu quero ver você fazer isso com uma pessoa que você não conhece. Isso mostra seu coração, meus irmãos. E outra, não estou aqui para te acusar não, irmãos, que eu estou no mesmo barquinho. Verdade ou não é? Então eu quero te contar, meu irmão. O humilde é como Eliseu. Ele decide de forma deliberada, e ele decide primeiramente, antes de começar a servir Elias, ele serve aquele grupo de pessoas que não tem nome na Bíblia. A palavra de Deus continua dizendo, mas antes de seguir agora a Elias, ele pede uma coisa, me deixa ir lá beijar os meus pais, me deixa ir lá dar tchau para os meus pais. Isso significa que para começar algo novo, é importante você concluir uma etapa primeiro na sua vida. Mas só o humilde que faz isso. O humilde é que consegue concluir etapas na sua vida. O humilde é aquele que encerra processos na sua vida, sejam bons ou ruins. Se é para um trabalho novo, eu vou pelo menos encerrar com dignidade onde eu estou, vou sair fazendo o meu melhor. Todas as vezes quando você entra num campo novo na sua vida, pode ser em qualquer área, irmãos, você vai ter que encerrar coisas do seu passado, boas ou ruins, de vitórias ou derrotas. Todas as vezes, para entrar numa etapa nova, você tem que concluir alguma coisa antiga. A história que eu contei para vocês, a pessoa, na verdade, ela era recém-casada. Recém-casada, casou, foi para a lua de mel, voltou, já recebe a notificação que foi mandado embora. Aí eu vou te falar uma coisa, será por que Deus estava fazendo isso na vida dele? Eu vou te falar que talvez um dos processos era, estou te ensinando a começar uma vida nova, dependendo de mim, porque antes você dependia na sua força, vou te levar a depender 100% de mim. Não tem como você começar algo novo, sem você concluir alguma coisa no seu passado, é impossível. Você pode, irmãos, qualquer um aqui, você pode não ter concluído, mas se você parar para pensar, todas as vezes que Deus te colocou em algo novo, você teve que concluir alguma coisa do passado. É verdade ou não é? Qual que é o problema nosso? É que às vezes nós não vemos a mão de Deus, ou nós não temos a humildade de reconhecer que para experimentar alguma coisa maior, grandiosa, abençoada, sublime, eu vou ter que encerrar. E às vezes você fala, não, eu não preciso fazer isso. Eu quero te falar, é impossível aquele que serve a Deus começar algo novo sem Deus te colocar diante de alguma coisa para você encerrar primeiro. São ciclos, são fases.
Agora, quem que reconhece isso? Humilde. O arrogante nunca reconhece. O arrogante, ele acha que a vida dele nunca tem recomeço. É um avião que disparou, um foguete que disparou. Não, irmãos, nós temos processos na nossa vida. O humilde, então, antes de andar com Elias, eu vou concluir com os meus pais. Antes de andar com Elias, eu preciso concluir. Olha, eu sei, Deus me levou para caminhar com Elias, mas eu preciso concluir lá com os meus pais. Sabe por quê? Porque eles eram as pessoas que falavam na minha vida. Com eles eu estava conectado. Essas pessoas que investiam na minha vida, eu servia. Agora então, já que eu vou andar com outra pessoa, eu vou pelo menos encerrar. Isso é nobreza, isso é humilde. Pior coisa que tem, irmãos, é você ser um pastor de uma igreja onde as pessoas simplesmente te abandonam. Te chamam de pastor, te consideram, dão glória a Deus, mas quando você abre os seus olhos, essas pessoas não estão nem com você mais, nem para encerrar. Pastor, estou ligando para encerrar. Teve gente que me ligou do Brasil para agradecer o tempo que serviu aqui, a pessoa mudou, eu nem fiquei sabendo. Isso é encerrar. O humilde encerra processos. O humilde reconhece Deus no processo. Eu preciso encerrar, eu preciso ter a nobreza. Todos nós fazemos isso, todos nós necessitamos disso, mas o arrogante, ele nunca acha que ele precisa de ninguém. O arrogante nunca acha que ele precisa dar satisfação para ninguém, que ele nunca precisa concluir nada na sua vida. Quero te contar, precisa sim. Eliseu é um homem de Deus na Bíblia, e ele nos ensina o início, porque todo mundo lembra do final de Eliseu. Ele pede o que para Elias? Me dá porção dobrada. Todo mundo sabe dessa história, me dá porção dobrada. E ele teve o que, irmãos? Porção dobrada. Mas será que a história dele só foi esse final? Ou será que teve esse início? Quero te contar, teve início. Ele pediu para os pais: eu preciso encerrar com os meus pais. Pai, me abençoa. Pai, me libera. Eu vou para um tempo novo. Irmãos, para quem que é solteiro aqui, se bem que aqui solteiro nesse horário são poucos. Olha lá, alguém levantou a mão lá chorando. Vai casar, irmãos, fica tranquilo. Olha lá, o amém saiu até embargado. O que eu estava falando, meu papai? Ah, lembrei. É preciso você, quando você for casar, encerrar com seus pais. Deixa pai. Se une uma só mulher. Está falando de você concluir emocionalmente, geograficamente e financeiramente. Está falando sobre isso. Isso fala sobre concluir etapa para você entrar em outra. Se você entra em etapas novas sem concluir outras, sua vida vira um emaranhado, um ninho de gato. Já viu essa expressão? Aquela confusão que você não sabe onde começa e onde termina. Talvez o que está acontecendo é porque você deixou processos abertos demais na sua vida, que precisam ser concluídos. E você precisa entender isso. Eu preciso concluir etapas. Talvez hoje o humilde vai reconhecer: eu preciso encerrar essa etapa. Eu preciso encerrar essa etapa em Deus. Eu preciso encerrar essa etapa com essa pessoa. Eu preciso encerrar essa etapa com os meus familiares. Eu preciso encerrar essa etapa no meu trabalho. Para você realmente deslanchar, viver uma experiência. Mas só pode experimentar dessas grandezas, da porção dobrada, quem começa com um coração humilde. É verdade ou não é, irmãos? E a última etapa então que a Bíblia fala é que depois então que ele fez isso tudo, que ele entregou de forma voluntária, que ele serviu os que não tinham nome, quando ele foi lá servir, encerrar com seus pais, a Bíblia fala que então agora ele decide caminhar com Elias. Ele faz agora de todo o coração, a vida dele é intensa agora, não tem nada que prende mais ele, o que ele faz agora é intenso. Ele faz com o coração, ele serve com o coração. E a Bíblia fala, irmãos, que Eliseu deitava água sobre as mãos de Elias. Irmãos, olha o nível de entrega. Só uma pessoa que é humilde para reconhecer isso. Para ter essa atitude, tem que ser um coração muito humilde. Então agora eu vou fazer de todo o meu coração. Quem é humilde agora, irmãos, não tem nada que prende, não tem nada que é pesado. Quando é humilde, meu amigo, não tem problema nenhum mais na sua vida. Seu coração é em paz. Olha o que a palavra de Deus diz, lá em 2 Reis capítulo 3, versículo 11. Acabei de mencionar, mas vamos ler junto aqui, que eu acho que é importante. A Bíblia diz, vai conseguir projetar lá? Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias.
Olha como que esse homem decide servir a Elias, lavando as mãos dele. Sabe a pessoa, quando vai comer, quando chega em algum lugar, uma pessoa que lava as suas mãos. Imagina você ter uma pessoa que caminha com você para lavar as suas mãos. Nossa, irmão, eu já amo fazer massagem no meu pé. Imagina lavar minha mão onde eu chegar. Eu vou te falar, mas os humildes, e aí chegando para onde eu quero, para terminar, a palavra de Deus diz o seguinte, 2 Reis capítulo 2, versículos 2 ao 9, sucedeu que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede o que quiser que te faça, antes que eu seja tomado. E aí agora, aquele que serve, de forma rápida, ele não ficou pensando muito, olha o tanto que ele foi direto. Peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Vou te contar uma coisa, o humilde também reconhece oportunidades. O humilde não é o pobre coitado, ai coitado, o que você quer? O que você quiser. O que você quer, Eliseu? Me dá um pouquinho dessa unção. O que você quer, Eliseu? Pede o que você quiser. Uai, me dá um puxadinho. Dá para você fazer um banheirinho na minha casinha? Não, pode ser qualquer ofertinha. Ah não, pode ser qualquer coisinha. Deus sabe as minhas necessidades. O que você sentir no coração? O que o humilde pediu agora? Me dá a porção dobrada de tudo que você tem. O humilde não é o pobre coitado. O humilde não é o complexo de inferioridade. O humilde é aquele que tem uma identidade em toda oportunidade que Deus dá. E Deus estava dando uma oportunidade para Eliseu. Pede-me o que você quiser. Eu sei que você é humilde. Você já lavou as minhas mãos. Você serviu quem não tinha nome. Você concluiu com seu pai. Você ofertou sem ninguém te pedir nada. Você caminhou comigo e caminhou até o fim. Você já mostrou o seu coração. E lembra como que eu comecei o texto? Os humildes receberão um grande galardão. Todo humilde, em um determinado momento da sua vida, vai receber coisas muito maiores. E aí que chegou uma parte natural ainda, com algo espiritual. O que você quer, humilde Eliseu? Eu quero porção dobrada de tudo que você tem. O humilde não perde as oportunidades que Deus traz. Não se finge de pobre coitado. Não vive no complexo de inferioridade. Não vive introspectivo, mas ele reconhece: Deus me deu oportunidade. Deus me colocou aqui, eu quero então o que Deus tem. E eu vou experimentar de tudo que Deus me der. Eu quero te falar, a sua humildade não pode te fazer uma pessoa intimidada. A sua humildade não pode fazer de você uma pessoa introspectiva. A sua humildade não tem que fazer de você um pobre coitado. A sua humildade tem que manifestar Cristo. A sua humildade nas oportunidades, falar como Jesus fala. Eu vou te falar, Jesus era humilde? Sim ou não? Sim. Mas ele também governava? Ele governa e ele governará. Para você ver que uma coisa não precisa substituir a outra. Uma coisa está conectada na outra. E a palavra de Deus diz, eu não sei se você sabe, para terminar, Jesus humilde, mas ele conhecia o que era um bom vinho. Conhecia ou não conhecia? Quando ele foi multiplicar aquela água em vinho, como que era o vinho? Era o melhor. Quando aquela mulher quebrou o perfume, Jesus sabia que aquele perfume era bom? Da onde que você acha que ele sabia? E eu vou te falar, a Bíblia fala que os soldados brigaram por conta da roupa que Jesus usava. Que tipo de roupa você acha que aquele humilde usava? Já parou para pensar nisso? Quero te falar em nome do Senhor Jesus.
Não confunda a humildade com uma aparência. A humildade é fruto do seu coração. Você pode ser uma pessoa pobre para se vestir, mas às vezes tem um coração muito orgulhoso. Mas talvez você também possa vestir as melhores roupas e ter o coração mais humilde. Eu quero declarar hoje em nome do Senhor Jesus Cristo, que os humildes terão um grande galardão. Eu gostaria hoje que você orasse para Deus. Eu tive que orar essa semana. Dá um coração humilde, Senhor, porque a minha razão, eu estou cheio de justificativa. Senhor, eu estou cheio de razão, e a minha razão vai tomando o meu coração, porque eu acho que eu sou o detentor de todos os poderes, que ninguém pode falar. Mas eu quero te falar uma coisa, irmãos. Eu tinha que voltar meu coração para Jesus e falar: Senhor, o Senhor que me justifica, Senhor que me levanta, é o Senhor que guarda. Esse é o tipo de coração que eu preciso ter, e é o tipo de coração que você precisa ter. Gostaria de orar com você. Eu não sei o que te incomoda quando você ouve. É porque seu coração precisa estar mais quebrantado e humilde, irmãos. Quando falam de você, o que mexe com você? Se está mexendo, é porque você está sabendo muito inglês. Entendeu? Paralelo? Entendeu o que eu estou falando? Entenderam? Lembrou da história? Talvez você está sabendo muito, irmãos, e Deus está querendo te falar: meu filho, só lembra de mim. Senhor Jesus, dá um coração humilde. Amém. Humilde como o do Senhor. Não é humilde natural, cheio de justiça própria. Não é a humildade natural que nós precisamos. É uma humildade que vem do Espírito, conduzida do Espírito. Mesmo que o seu nome, meu irmão, minha irmã, não seja colocado nos altos montes, não precisa preocupar. O seu nome já foi proclamado no lugar mais alto, que foi na boca de Deus. Não precisa preocupar se te lembraram, se lembraram de você, te agradecendo ou não o que você fez. Não precisa ficar chateado quando esquecerem de você de algum lugar. Não precisa ficar chateado quando te criticarem, te perseguirem. Sabe por quê? O coração humilde, a bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Não precisa preocupar quando as situações apertarem. Jesus vai te exaltar e vai te guardar de todo mal. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, o Senhor pode mudar histórias aqui agora, em nome do Senhor Jesus. O Senhor pode mudar, ó Deus, as mentiras malignas e setas nas nossas mentes. O Senhor pode mudar, ó Deus, as circunstâncias diante de nós. O Senhor pode, Deus, guardar a nossa casa. Senhor Deus, o Senhor pode restaurar, ó Deus, o nosso ânimo. O Senhor pode, Deus, nos fortalecer. O Senhor, Deus, pode nos enriquecer. Espírito Santo de Deus, o nosso coração humilde diante do Senhor, aberto. Senhor Deus, nós clamamos a Ti. Guarda-nos, ó Pai, de todo mal. Livra-nos de todo mal. Livra-nos, ó Pai, da ansiedade. Livra-nos, ó Pai, dos olhares malignos, das bocas, ó Pai, que nos perseguem. Livra-nos, ó Pai, das mentiras e dos ataques. Livra-nos, ó Pai. Mas, Senhor Deus, embora nessas circunstâncias, nós ainda guardamos o nosso coração humilde. Não, Senhor Deus, não deixe, Pai, que a gente olhe para o nosso coração e sinta raiva, sinta inveja, sinta, Senhor Deus, humilhados. Senhor Deus, porque nós somos Teus filhos. Todo preço, toda acusação, toda maldição foi levada na cruz do Calvário. O Senhor nos dá, Pai, libertação de tudo isso. Hoje é o dia da ceia. Hoje é o dia, Deus, que nós fazemos em memória
Toda humilhação já foi levada, nós não precisamos nos sentir humilhados. Toda acusação já foi levada, nós não precisamos mais sentir acusados. Hoje é dia, irmão, sabe de quê? De porção dobrada. Hoje essa ceia, para os humildes de coração, é para que haja porção dobrada. Você vai sair daqui hoje reconhecendo: Deus, eu tenho um coração humilde, mas eu tenho a porção dobrada do Pai eterno, do Cristo Redentor. Senhor Deus, eu saio daqui hoje com um coração humilde, reconhecendo que nada mais toca, nada mais me abala. O meu coração, Senhor Deus, é generoso. O meu coração serve aqueles que não têm nome. O meu coração, Senhor Deus, conclui coisas da minha vida. O meu coração serve aqueles que o Senhor coloca ao meu redor. E eu saio daqui hoje, diante do Senhor, pedindo a Ti, Deus, porção dobrada nas minhas finanças, porção dobrada na minha saúde, porção dobrada na minha vida espiritual, porção dobrada na minha célula, porção dobrada no meu casamento, porção dobrada na minha vida sexual, porção dobrada com os meus filhos, porção dobrada, Senhor Deus, na minha estabilidade, nas minhas emoções, porção dobrada, Senhor Deus, nesse país, porção dobrada onde quer que eu chegue, porção dobrada em tudo que eu empreender, porção dobrada em todas as áreas, porção dobrada de unção, porção dobrada de cura, porção dobrada de palavra, porção dobrada de vida, porção dobrada em todas as áreas da minha vida. Hoje eu saio daqui com a porção dobrada de alegria, eu saio daqui com a porção dobrada, Senhor Deus, de restauração, de peso, vida, unção e autoridade. Eu saio daqui hoje com porção dobrada em todas as áreas da minha vida. Quantos querem essa porção dobrada? De verdade? De verdade? Você não precisa ficar escavando aí não. Você só fala para Jesus: tira a arrogância do meu coração. Só isso, irmãos. Só isso. O Senhor sonda e esquadrinha seu coração, mas Ele vai te dar porção dobrada. Fala para Jesus: me dá porção dobrada hoje. Eu gostaria que você pegasse então a ceia, está aí com você. Se alguém não tem, os irmãos vão levar. Nós já fizemos a oração hoje da porção dobrada. Eu só vou consagrar. Consagro a Ti, Deus, porque este é o Teu corpo e este é o Teu sangue. Fazemos em memória do Teu santo nome. Ao tomar dessa ceia hoje, eu declaro que aqueles que estão aqui sairão hoje com uma porção dobrada. Pastor, só para quem está aqui? Uai, meu irmão, estou liberando essa palavra para você que está aqui. Se você quiser levar, o pastor Paulo está intercedendo aqui pelo pessoal que está online. Então quem está online está valendo também. Pastor, e se eu ouvir essa palavra depois mandar para alguém? Está valendo também. Hoje eu estou na porção dobrada. Levante bem alto. Fala assim, com seu coração humilde. Você fala: Senhor, o meu coração arrogante, que muitas vezes desonrou o Teu nome, a partir de hoje, eu entrego com humildade, de todo o meu ser, de todo o meu coração, movido pelo Espírito, para servir, caminhar, ofertar e fazer toda a Tua vontade. E também te peço a porção dobrada. Hoje, o que você quer de porção dobrada? Pede agora, começa a falar para Deus: eu quero porção dobrada de unção, eu quero porção dobrada de santidade, eu quero porção dobrada de vida, eu quero porção dobrada de autoridade, eu quero porção dobrada de paz, de alegria, de felicidade, eu quero porção dobrada de vida de Deus, eu quero porção dobrada dessa legalização desse país, eu quero porção dobrada de saúde para os meus filhos, na vida da igreja, que os irmãos tenham porção dobrada, que os meus irmãos tenham porção dobrada, que as igrejas tenham porção dobrada. Ore, peça a Deus porção dobrada em qualquer área. Eu sei que Deus está derramando sobre você uma porção dobrada.